Capítulo 2 da Cooperação Internacional, Seção 1, Disposições Gerais, artigo 26. A cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte e observará. Inciso 1. O respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente. Inciso 2. A igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegurando-se assistência judiciária aos necessitados. Inciso 3. A publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira ou na do Estado requerente. Inciso 4. A existência de autoridade central para recepção e transmissão dos pedidos de cooperação. Inciso 5. A espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras. Parágrafo 1º. Na ausência de tratado, a cooperação jurídica internacional poderá realizar-se com base em reciprocidade manifestada por via diplomática. Parágrafo 2º. Não se exigirá a reciprocidade referida no parágrafo 1º para a homologação de sentença estrangeira. Parágrafo 3º. Na cooperação jurídica internacional, não será admitida a prática de atos que contrariem ou que produzam resultados incompatíveis com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro. Parágrafo 4º. O Ministério da Justiça exercerá as funções de autoridade central na ausência de designação específica. Artigo 27. A cooperação jurídica internacional terá por objeto, inciso 1, citação, intimação e notificação judicial e extrajudicial. Inciso 2, colheita de provas e obtenção de informações. Inciso 3, homologação e cumprimento de decisão. Inciso 4, concessão de medida judicial de urgência. Inciso 5, assistência jurídica internacional. Inciso 6, qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Seção 2 do auxílio direto. Artigo 28. Cabe auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de delibação no Brasil. Artigo 29. A solicitação de auxílio direto será encaminhada pelo órgão estrangeiro interessado à autoridade central, cabendo ao Estado requerente assegurar a autenticidade e a clareza do pedido. Artigo 30. Além dos casos previstos em tratados de que o Brasil faz parte, o auxílio direto terá os seguintes objetos. Inciso 1. Obtenção e prestação de informações sobre o ordenamento jurídico e sobre processos administrativos ou jurisdicionais findos ou em curso. Inciso 2. Colheita de provas, salvo se a medida for adotada em processo, em curso no estrangeiro, de competência exclusiva de autoridade judiciária brasileira. Inciso 3. Qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Artigo 31. A autoridade central brasileira comunicar-se-á diretamente com suas congêneres e, se necessário, com outros órgãos estrangeiros responsáveis pela tramitação e pela execução de pedidos de cooperação enviados e recebidos pelo Estado brasileiro, respeitadas disposições específicas constantes de tratado. Artigo 32. No caso de auxílio direto para a prática de atos que, segundo a lei brasileira, não necessitem de prestação jurisdicional, a autoridade central adotará as providências necessárias para seu cumprimento. Artigo 33. Recebido o pedido de auxílio direto passivo, a autoridade central o encaminhará à Advocacia Geral da União, que requererá em juízo a medida solicitada. Parágrafo único. O Ministério Público requererá em juízo a medida solicitada quando for autoridade central. Artigo 34.
compete ao juízo federal, do lugar em que deva ser executada a medida, apreciar pedido de auxílio direto, passivo, que demande prestação de atividade jurisdicional. Seção 3 da Carta Rogatória, artigo 35, vetado. Artigo 36. O procedimento da Carta Rogatória perante o Superior Tribunal de Justiça é de jurisdição contenciosa e deve assegurar às partes as garantias do devido processo legal. Parágrafo 1º. A defesa restringir-se-á à discussão quanto ao atendimento dos requisitos para que o pronunciamento judicial estrangeiro produza efeitos no Brasil. Parágrafo 2º. Em qualquer hipótese, é vedada a revisão do mérito do pronunciamento judicial estrangeiro pela autoridade judiciária brasileira. Seção 4. Disposições comuns às seções anteriores. Artigo 37. O pedido de cooperação jurídica internacional, oriundo de autoridade brasileira competente, será encaminhado à autoridade central para posterior envio ao Estado requerido para lhe dar andamento. Artigo 38. O pedido de cooperação oriundo de autoridades brasileira competente e os documentos anexos que o instruem serão encaminhados à autoridade central, acompanhados de tradução para a língua oficial do Estado requerido. Artigo 39. O pedido passivo de cooperação jurídica internacional será recusado se configurar manifesta ofensa à ordem pública. Artigo 40. A cooperação jurídica internacional para execução de decisão estrangeira dar-se-á por meio de carta rogatória ou de ação de homologação de sentença estrangeira, de acordo com o artigo 960. Artigo 41. Considera-se autêntico o documento que instruir pedido de cooperação jurídica internacional, inclusive tradução para a língua portuguesa, quando encaminhada ao Estado brasileiro por meio de autoridade central ou por via diplomática, dispensando-se a juramentação, autenticação ou qualquer procedimento de legalização. Parágrafo único. O disposto no caput não impede, quando necessária, a aplicação pelo Estado brasileiro do princípio da reciprocidade de tratamento. Título 3 da Competência Interna, capítulo 1 da Competência, seção 1, Disposições Gerais, artigo 42. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral na forma da lei. Artigo 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Artigo 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e ainda no que couber pelas constituições dos Estados. Artigo 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações, inciso 1, de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho. Inciso 2, sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Parágrafo 1º. Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º,
O juiz, ao não admitir a acumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Parágrafo 3º. O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo. Artigo 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta em regra no foro de domicílio do réu. Parágrafo 1º. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Parágrafo 2º. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor. Parágrafo 3º. Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor e, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. Parágrafo 4º. Havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles à escolha do autor. Parágrafo 5º. A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado. Artigo 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa. Parágrafo 1º. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição, se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova. Parágrafo 2º. A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Artigo 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente, inciso 1, o foro de situação dos bens imóveis. Inciso 2. Havendo bens imóveis, em foros diferentes, qualquer destes. Inciso 3. Não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. Artigo 49. A ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu último domicílio, também competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. Artigo 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente. Artigo 51. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União. Parágrafo único. Se a União for a demandada, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal. Artigo 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Artigo 53. É competente o foro, inciso 1,
para ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável. A linha A, de domicílio do guardião de filho incapaz. A linha B, do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. A linha C, de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. A linha D, de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Inciso 2, de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos. Inciso 3, do lugar, a linha A, onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. A linha B, onde se acha agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. A linha C, onde exerce suas atividades para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica. A linha D, onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que se lhe exigiu cumprimento. A linha E, de residência do idoso para a causa em que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto. A linha F, da sede da serventia notarial ou de registro para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício. Inciso 4. Do lugar do ato ou fato para a ação. A linha A, de reparação de dano. A linha B, em que for réu, administrador ou gestor de negócios alheios. Inciso 5. De domicílio do autor ou do local do fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.